A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que coral lindo! Parecia que todos os bancos estavam cheios. Lindo, 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 maravilhoso. Vocês estão mega de parabéns. Deixa eu ver as anotações aqui. Primeiro eu quero conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita de primeira, segunda, terceira vez aqui? Tem uma mãozinha ali no fundo, bem tímida. Deixa eu ver. Eu vou olhar. Fica de pé, minha linda. Alá, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Alguém já se levantou para dar um abraço naquela linda ali? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, viu? Este lugar é a sua casa, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que delícia, que prazer. Que prazer poder termos visitantes. Amém? Você gosta de receber visita? Amém. É muito bom receber visita, né? É uma delícia. Então, para nós recebermos mais visitas, nós precisamos fazer o quê? Convidar. Ninguém entra na sua casa se não tiver convite, gente. Vocês já ouviram falar assim? Eu estava passando em frente à igreja e de repente me deu um estalo e eu entrei na igreja. Já ouviram isso? Esse é o Espírito Santo de Deus que faz. Quando acontece, você ouve isso, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando você convida, você traz a pessoa, o Espírito Santo de Deus fala com você, fala com a pessoa. E para nós, como igreja, e nós somos irmãos, é um prazer, amém? Que delícia, seja muito bem-vinda. Seu nome, bem? Amanda, seja muito bem-vinda, Amanda. Alguém provavelmente vai pegar o seu telefone, para nós, se já não pegou aí, para entrarmos em contato. Glória a Deus por isso. Queridos, nós recebemos um pedido de oração para a irmã Marinalva. Eu não sei se o esposo dela está presente. Não? Mas nós vamos orar agora neste momento. Ela veio no nosso culto de final de ano. Ela e o esposo, eles estão começando a vir à igreja agora. E o esposo dela pediu para que nós estivéssemos orando por ela, porque ela está com problema no rim. Então, ela não pôde vir à igreja. Vamos fechar nossos olhos agora e vamos estar orando? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque esse casal, Pai, sabe quem Tu és, sabe o poder que o Senhor tem, sabe que a Tua igreja é uma igreja que ora, Senhor. Por isso nós estamos aqui neste momento, pedindo perdão ao Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas iniquidades. E pedindo para que o nosso clamor neste momento, nossa oração pela Marinalva, possa chegar no Teu trono de glória, Senhor. Visita esse casal, visita essa mulher, ó Pai amado. Deus, coloca Tuas mãos nessa enfermidade, que ela seja curada para a honra e glória do Seu nome. Se for necessário alguma intervenção médica, Pai, que assim o Senhor faça, o Senhor abra os caminhos para que ela possa ter o melhor atendimento, Senhor. E que em nome de Jesus, na próximo domingo, na próxima quarta-feira, possamos saber que ela foi curada para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira é dia do quê, gente? Culto de oração. Por que você não veio quarta passada? Não me responda. Mas eu espero que quarta-feira agora você esteja aqui orando conosco. Eu espero que a única coisa que você tenha para fazer em casa não seja a novela. Gente, a novela da Globo está um desastre. Tenho até vergonha de passar pelo canal, né? Graças a Deus a gente nem coloca. Mas meus pais estavam em casa essa semana e infelizmente eles assistem. E aí eu falei, que vergonha assistir isso. Não dá para ficar numa sala com ninguém assistindo esse tipo de novela. Então venha orar, eu preciso da sua oração. Nós precisamos da sua oração. A Marinalva, mas eu posso orar em casa? Pode sim, mas a palavra de Deus diz que um cordão de 2 ou 3 dobras é mais difícil de quebrar, não é verdade? Então aquilo que é ligado na terra será ligado no céu e nossas orações precisam estar ligadas para a honra e glória do Senhor. Amém?
Domingo, então, o nosso culto da família, às 19 horas. Estaremos aqui adorando a Deus, louvando a Deus. Quem sabe um coral maior ainda, para a glória de Deus. Gente, isso daqui estava maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E dia 18 de janeiro, volta a nossa EBD. Quer ver, pastor? Não, não ouvi. Era para vocês falar, ê! Então, vou de novo, né? Porque, vamos lá. Então, dia 18 de janeiro começa a nossa EBD. Glória a Deus. Você viu? Cadê os professores de plantão? Já estão estudando aí o livro? Pois estudem, gente. Estude, porque vocês vão ter bastante trabalho aqui na igreja para ensinar a mim, a todos, e você também aprender. Porque é assim, você ensina e toda vez que você ensina, você aprende. Meu ponto falando aqui. Professor de juniores para pegar o material com o pastor Marcelo, certo? Os professores de juniores. Vai encher de gente para pegar material aí, amor. E deixa eu ver o que mais. Tá, então é isso. E eu quero chamar nossas crianças. Vamos ter salinha para as nossas crianças? As crianças, e eu quero chamar o professor também. Ok. Ai, que professora linda, vem cá. Eu já fui professora do Kids, uma delícia, que delícia. Seja bem-vinda. Nós vamos agora estender nossas mãos para cá. Ah, tá. Na hora da ceia, você desce, os professores descem para... Olha, ô bênção! Para tomar a ceia com a gente, amém? Então, aí as crianças descem também. Estenda suas mãos para cá, queridos. E eu vou pedir para alguém estar orando. Vou pedir para essa irmã aqui, ó, abençoada, orar pelas nossas crianças e a professora. Graça e paz, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, te pedimos neste momento, Pai, por estas crianças, por cada coraçãozinho, Senhor, que hoje, Senhor, que eles possam estar preparados para receber a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a professora, a irmã Sueli, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra aos corações deles. Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, em cada coração, que eles possam ser, Senhor, pequenas testemunhas em seus lares, nas suas escolas, onde eles estiverem, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Muito boa noite, igreja. Amém? Mas não se preocupa não, que a Rosemary tem ali. Pode ficar tranquila. Para aqueles que ainda não cumprimentei, um feliz ano novo a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Estou muito feliz que começamos o ministério pastoral aqui na Igreja Batista Vida Nova, com muito amor, temor e tremor pela palavra de Deus. Creio que Deus tem muitas coisas para nos abençoar, a cada um de nós. Amém? Estamos iniciando um ano e precisamos entender alguns princípios bíblicos para um ano novo ser abençoado. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 5 e meditarmos nesta palavra, nessa noite, naquilo que Deus tem
para todos nós. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Aqueles que puderem ficar em pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus em reverência ao nosso Senhor, que a palavra dele, na minha versão, diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, diante do Senhor, nós nos prostramos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, te adorar, te engrandecer. Que o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar até os seus ouvidos, Pai. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo falando com cada um de nós, Pai. Que os nossos ouvidos, os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua palavra, Pai. Ó Deus, tira de nós todo o impedimento que possamos ter de ouvir, de compreender a tua palavra. Senhor, usa a minha vida, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E que cada um de nós possamos ouvir, compreender e praticar a tua palavra, Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Assim nós oramos, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Alguns princípios bíblicos para um ano novo, um ano abençoado. Estamos diante de um ano novo. Um novo ciclo se inicia, trazendo consigo algumas expectativas, alguns sonhos, alguns planos e também algumas incertezas. Naturalmente desejamos que este seja um ano melhor daquilo que foi o ano passado. Um ano mais próspero, mais tranquilo, mais feliz para você, para mim e para a nossa família. Mas a palavra de Deus nos ensina que o ano abençoado não é definido por circunstâncias favoráveis, e sim por uma vida alinhada à vontade de Deus. As bênçãos verdadeiras não começam ou não começou no primeiro dia do ano, mas nos nossos corações, que se rende a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, também não promete ausências de lutas, mas garante a presença fiel de Deus. Por isso, à luz da Escritura, refletiremos sobre princípios bíblicos, princípios essenciais para vivermos um ano novo, um ano verdadeiramente abençoado, como indivíduo, como pessoa, um ano verdadeiramente abençoado como família, mas principalmente um ano abençoado como igreja. E nesse versículo que nós recitamos aqui em Salmos, precisamos entender e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas.
Irmãos, o primeiro princípio para um ano abençoado é colocar Deus no centro da nossa vida. Deus não aceita ser apenas uma agenda. Ele deve ser o Senhor da sua agenda. Vou repetir. Deus não aceita ser apenas parte da sua agenda. Ele deve ser o Senhor da sua agenda. Nós temos muitos compromissos. Compromisso profissional, compromisso pessoal, compromisso familiar, compromisso social, mas nós temos um grande compromisso com a nossa igreja, com Deus. Por isso que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que nós precisamos estar aqui nos cultos de orações, de quarta-feira. Precisamos estar presente na escola bíblica para aprender da palavra de Deus. Nós precisamos estar no culto de domingo, nas ações, nos cultos de jovens que teremos, no trabalho social que nós temos aqui de sábado. Em todas as ações, nós precisamos estar presentes. Eu sei que cada um tem o seu tempo, mas nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. TSD, tempo a sós com Deus. Um tempo de leitura, um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de você poder fazer o seu devocional e o tempo de Deus na igreja. Por isso que nós precisamos entender que Ele deve ser o Senhor da nossa agenda. Quando o reino de Deus é prioridade, as demais áreas da vida, ela vai encontrar um equilíbrio. Não significa ausência de dificuldades, porque nós temos dificuldades, mas significa a direção correta. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. E aí, um lar abençoado, uma casa abençoada. Quem não deseja isso? Todos nós desejamos um lar abençoado, uma casa abençoada. É aquela onde Deus governa. Quem é o governador da sua casa? É o seu próprio eu ou é Deus? Quando Deus administra o nosso lar, o nosso tempo, a nossa área financeira, todas as áreas da nossa vida, Ele abençoa em todos os detalhes, querido. Em todos os detalhes. Quando a família ora junto, quando a família lê a palavra junto, quando a família busca ao Senhor, Ele constrói fundamentos sólidos. Pais que colocam Deus em primeiro lugar, ensinam os seus filhos, não apenas com palavras, mas com exemplos, com atitude. Quais são as atitudes, os exemplos que você, pai, está dando para os seus filhos? Avós e avós, quais os exemplos que vocês estão dando para os seus netos? Exemplos positivos ou exemplos negativos? Eu sei que vovô e vovó é para estragar neto, né? A Osmeire não concorda, mas ela faz bastante coisa que ela nunca fez com a filha dela. Mas nós, vovô, faz a mesma coisa. Eu faço coisa com meu neto que eu nunca fiz.
Tudo bem que na minha casa só teve mulheres. É só ele de neto, menino. Então eu tenho que fazer muita coisa com ele. Ele pode tudo. Quando está dando tudo errado, eu falo assim, Tó, vai para sua mãe. Resolve lá com a sua mãe. Mas nós precisamos ensinar. Quais os exemplos que você está trazendo? Mostrando para os seus filhos. É interessante que nós pais, nós vivemos numa geração que nós copiamos muitas coisas erradas nesse mundo. É fácil você ver uma criancinha, uma menininha, um bebê, hoje dançando música do mundo e é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas no futuro próximo, aquele bebê, aquela criança vai crescer. E aí quando começar a dançar a música do mundo, aí vai querer repreender. Nós precisamos ensinar a nossa família o caminho que eles devem andar. Ensinar os filhos o caminho. Ensinar a palavra. Ensinar eles a orarem. Muitas vezes nós confundimos a parte de educação. Os professores estão habilitados para ensinar a criança a ler, a escrever. Elas não são responsáveis para educar os filhos. Quem é responsável de educar e apresentar Jesus para os nossos filhos somos nós, pais. O que você está apresentando para os seus filhos? Nos dias atuais, em meio a tantas distorções, colocar Deus em primeiro lugar é um testemunho vivo de fé, querido. E nós precisamos exercer esse testemunho vivo de fé. Segundo ponto, viver em obediência à palavra de Deus. Isso aqui é o mais difícil, querido. No Salmos, capítulo 1, versículo 2, diz assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que a verdade, ou a verdadeira bem-aventurança, está ligado na obediência. Obedecer não é peso, é proteção. Não é prisão, é liberdade. Vou repetir. Obedecer não é peso na nossa vida. É uma proteção. E obedecer não é uma prisão, é uma liberdade. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Buscar orientação, buscar a palavra, meditar nela, todos os ensinamentos que eu e você precisamos, está aqui na palavra de Deus. Por isso que viver em obediência à palavra de Deus é difícil. Tem um pastor que faleceu, o pastor Silvio Irota. Ele era pastor do meu pai, da igreja onde meu pai ia. E ele começou a numerar pecados. Muitas vezes nós achamos que pecado é só matar, roubar, prostituir.
Mas pecado é muito além de somente disso. Tem muitas coisas de pecado. E ele começou a numerar. 1, roubar. 2, furtar. Matar. Prostituir. E aí esse número começou a crescer. E numa das pregações dele, ele falou assim para nós, falou assim, até o celular que você coloca para carregar na empresa que você trabalha, você está pecando, porque aquela energia, quem paga é o empresário, não é você. Você está furtando a energia de lá. E ele começou a numerar, chegou no 300 e pouco, ele falou, é melhor parar porque tem muito pecado. E realmente na nossa vida, no mundo, tem muitas coisas que nós fazemos naturalmente, achando que está certo, mas é o pecado. E nós precisamos reconhecer e obedecer a Deus, viver em obediência. Viver em obediência. Pais são chamados a ser exemplo de obediência aqui. Um lar que honra a palavra de Deus forma filhos com valores, forma filhos com caráter, forma filhos com temor ao Senhor. Nós precisamos ter isso na mente e no coração. Eu, quando era jovem, eu saía da minha casa, pedia o carro para o meu pai, para ir namorar a Rosemary, na casa dela. E falava para o meu pai, só vou até a casa dela. De lá eu volto para casa. Aí chegava na casa dela, e ela falava, vamos não sei aonde. Vamos não sei aonde. E eu ficava, mas eu falei para o meu pai que só ia até lá. E aí, às vezes eu ia levar ela para aquele lugar. Minha perna tremia. Eu falava, meu Deus, não acontece nada. Porque eu falei para o meu pai que eu só ia até a casa dela. Eu tinha temor. Nós precisamos ter temor. Obedecer a Deus. Se o mundo aí fora faz, nós não podemos nos igualar a eles. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser luz no meio dessas trevas. Por isso que viver em obediência à palavra de Deus é um dos maiores pesadelos que nós temos. Mas é o mais correto e é essencial para nós viver. Pais que são chamados para ser exemplo, nós precisamos ser exemplo. Em uma geração que relativa a toda a verdade, a família cristã precisa permanecer firmada na palavra, mesmo quando isso exige renúncia. Precisamos estar firmados na palavra. Precisamos meditar nela dia e noite. Terceiro ponto, confiar em Deus em meio às incertezas. E Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O futuro incerto para nós, mas nunca para Deus. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele vê o que nós não vemos, e Ele sabe aquilo que nós não sabemos. Isso é confiar. Isso é você entregar a direção nas mãos dEle. Não sei se você já andou de passageiro com alguém que tirou a carta há poucos dias, há poucas horas que pegou a carta. E aí é aquele freio brusco, é aquela incerteza.
é viver uma vida assim, um futuro. Eu lembro do meu pai pegava o carro dele e ele falava assim, ó, dá para entrar? Quando ele já tinha entrado. Eu falava, nossa, qualquer dia ele vai acontecer um acidente. Ele não tinha noção. Mas para ele estava tudo certo. Né? Nós precisamos confiar no Senhor e reconhecer que Ele está no controle de tudo da nossa vida, de todas as coisas da nossa vida. O salmista declara lá no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome de Jesus, no nome do nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Confiar em Deus como família significa entregar os medos, entregar as preocupações com os filhos, entregar as preocupações financeiras, entregar as preocupações de saúde, entregar nas mãos do Senhor. E crer, confiar que Ele está cuidando, que Ele está zelando. Mesmo quando os planos mudam, Deus continua soberano. É confiança, é fé. E nós precisamos ter fé. Nos dias atuais, confiar em Deus é descansar no meio das instabilidades da vida. E olha que nós vivemos uma grandes instabilidades. Instabilidade política, instabilidade social, instabilidade de segurança. Muitas instabilidades. Nós vivemos isso. Mas nós precisamos confiar e crer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, realizar tudo aquilo que Ele determinou para nós. É confiança. Por isso que nós devemos confiar em Deus em meio às incertezas. Mas também nós precisamos viver uma vida de gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão é uma marca do coração que reconhece a bondade de Deus. Não agradecemos apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por isso que Paulo, escrevendo para os Tessalônicos, ele diz, em tudo nós devemos dar graça. Em tudo. Em todas as circunstâncias, boas e ruins, nós precisamos dar graça ao Senhor. E o salmista, ele diz, nos exorta, no Salmo 103, versículo 2, bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Famílias gratas são mais felizes. A gratidão combate a murmuração e fortalece os relacionamentos. Eu sou uma pessoa que murmura muito. Como sou reclamão. Eu reclamo muito com Deus, nas minhas orações, no ouvido da Rosimeire, minha esposa. Eu reclamo. Algumas situações das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos, algumas coisas que acontecem na minha família, com meu sogro, com a minha sogra, ou com meus pais, com a minha mãe, meu pai já faleceu, mas existe essa murmuração. Ensinar os filhos a agradecer.
ensiná-los a enxergar a vida com os olhos da fé. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas nós sabemos e nós confiamos em Deus. É essa confiança que nós precisamos ter. É essa certeza que eu e você precisamos ter. Que Deus está no controle de tudo. Em tudo. Por isso que nós precisamos ensinar a nossa família a agradecer. Em uma sociedade marcada pela insatisfação, a gratidão cristã se torna um poderoso testemunho. Eu tenho testemunhado tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Tantas coisas, tantas bênçãos Deus tem feito na minha vida. E eu agradeço a Deus todos os dias, pelo privilégio que Ele concede a mim, de poder servir ao Senhor. Andar em comunhão, em amor. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos chamou para viver em comunhão, e com Ele, com a nossa família, com a igreja, nós precisamos fortalecer isso e viver essa comunhão. Nós não fomos criados para ficar isolados. Nós fomos criados para viver em comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos ter essa essência de orar um pelos outros. Se nós formos abrir aqui, queridos, muitas pessoas estão passando luta e nós não sabemos. Olha que maravilha, olha que bênção. O irmão veio aqui, entrou aqui e pediu oração pela esposa dele e voltou para casa. Porque ele sabe que a oração, pedido de oração dele, e nós oramos aqui, em concordância, essa oração chegou até os tronos do Senhor. Nós precisamos viver essa comunhão, de poder orar um pelos outros, de poder abençoar uns aos outros. Nós precisamos viver isso. Por isso, o salmista afirma, em Salmo 133, versículo 1, ó, como bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é para viver isolado. Um lar que cultiva o amor, o lar que cultiva o perdão, o lar que cultiva o diálogo, ele reflete a graça de Deus. Servir ao Senhor como família fortalece os vínculos e edifica gerações. Nós precisamos fortalecer esses vínculos para que a próxima geração ela também vê isso e fortalece isso e vive isso. Nós não podemos perder a próxima geração, queridos. Você sabe por que a maioria das igrejas hoje não tem jovem nas suas igrejas? Porque uma geração passada nós perdemos. E hoje faz falta aos jovens na igreja. Tem igreja que não tem mais jovem. Por isso que nós precisamos investir nessa geração. Meu coração ficou muito alegre de ver aquele monte de crianças aqui. Nós precisamos investir nessa geração, na geração dos juniores, na geração da juventude, para que nós não percamos
Nenhuma. Nenhuma alma, nenhuma vida, nenhum jovem. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos fortalecer essas famílias, os vínculos de edificação de gerações. Nos dias atuais, em meio ao individualismo, a comunhão cristã é um sinal visível do reino de Deus. Por isso que nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos viver abençoando uns aos outros. E aí eu chego a uma conclusão, queridos. E a conclusão que eu chego, meus amados irmãos, um novo ano, um ano abençoado, não depende de promessas humanas, mas de princípios eternos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, obedecemos a sua palavra e confiamos nele. Cultivamos a gratidão e vivemos em comunhão, experimentamos a bênção que vem do Senhor. Que este ano seja marcado não apenas por novos planos, mas por uma vida renovada na presença de Deus. E que cada família aqui possa declarar com fé: até aqui nos ajudou o Senhor, conforme está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Que o Senhor nos conduza, nos guarda, nos abençoe neste ano, até que Ele venha. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Precisamos declarar isso. Precisamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós, sobre a nossa família. E esse é o momento que você pode fazer isso. Momento de gratidão a Deus. Momento onde você pode colocar diante do Senhor a sua vida. Colocar os seus anseios, seus desejos, as suas dificuldades. Colocar diante do Senhor as suas alegrias, também as suas tristezas, porque Ele conhece. Ele te conhece porque Ele te fez. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ore diante do Senhor. Declare diante do Senhor: obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E clame ao Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos abençoar como pessoa, como família, como igreja. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. E a palavra de Deus, Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele coloca que cada um se examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Examinar é olhar para dentro de nós.
é ver o que nos impede de participar da ceia do Senhor. O que nos impede é o pecado. Conforme eu falei, há pecado consciente e os pecados inconscientes. Mas para Deus não existe pecadão e nem pecadinho. Pecado é pecado. E pecado nos afasta de Deus. Mas a palavra de Deus também nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Por isso, que esse é o momento entre você e Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Enquanto os diáconos vão vir, subir, até aqui para pegar as bandejas, eu quero que você continua orando, exclamando, suplicando ao Senhor. Pergunta a Deus. Entregue a sua vida a Deus.